Será que as redes de supermercados do Brasil estão espertamente tentando passar a culpa da alta dos preços dos alimentos para os exportadores e para o produtor brasileiro? Uma matéria publicada no caderno Economia da UOL, empresa de conteúdo de internet do Grupo Folha, desta terça-feira, dia 8 de setembro, com o título "Supermercados brigam por preços e devem comprar apenas o necessário em São Paulo", parece tentar passar ao leitor inocente que essas redes de supermercados são os mocinhos dessa história, ao afirmar que estão travando uma queda de braço de mais de 15 dias com seus fornecedores. Segundo a SBVC, Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, citada na matéria, os supermercados têm represado suas compras e vendido seus estoques para tentar negociar preços menores. A APAS, Associação Paulista de Supermercados, também citada na reportagem, disse que orienta os associados a comprarem apenas o necessário. Na prática, a matéria tenta, na visão de Júlio Brissac, diretor aqui da Rural Business e responsável pelo conteúdo desse vídeo, tirar o peso do custo final dos alimentos das costas dos supermercados, o que parece um pouco demais. E pior, pode passar o peso do que está acontecendo para dois outros agentes do mercado, o produtor e a indústria. É preciso entender que o aumento nos preços dos alimentos no Brasil se repete por anos e anos de falta de uma política agrícola competente nos antigos governos. Veja o que diz Júlio Brissac. É claro que com o dólar favorável, parte das indústrias opta por exportar em volume maior. Porém, é preciso atenção dobrada para não cair em discursos socialistas de beira de praia e achar que o governo atual, que tenta mudar anos e anos de uma política agrícola desastrosa no Brasil, seja o culpado dessa história. É preciso entender que houve um crescimento da demanda interna impulsionado pelo auxílio emergencial e, nesse embalo, muitos varejistas tentam melhorar as margens de lucro. Vivemos numa economia de livre mercado. Não há como controlar preços. E chega uma hora que são os varejistas que precisam ceder. Só governos como a nova Venezuela do Sul, antes conhecida como Argentina, é que tentam interferir no mercado. E o resultado, todos sabem bem disso, é desabastecimento. E apenas os maiores membros do Estado socialista com suas mesas fartas. Até mesmo a China tem problemas de inflação na atualidade, depois das recentes perdas da enchente em áreas de produção de grãos e pecuária. E ao contrário da Venezuela do Sul, o governo comunista chinês está pedindo ao povo para combater o desperdício de alimentos. Não adianta trazer a Argentina para dentro do Brasil, nem invocar o velho e burro Plano Sarney. A regulação de mercados deve ser feita pelos próprios consumidores ao substituírem os produtos caros na hora da compra. E isso muitos brasileiros já estão fazendo. Importante ainda observar que quando uma rede consegue mostrar ao consumidor que tem preços menores de alimentos básicos, isso é sinônimo de vendas maiores. Em breve, a ordem nas grandes redes será vender produtos básicos com preços mais baixos e ganhar dinheiro em itens mais lucrativos. Depois das altas abusivas, vem o marketing do "eu vendo mais barato". Mas o que uma grande parte da imprensa não te conta por aí quando grita que o problema são as exportações? Que de toda a produção de milho de 2020, recorde dos recordes, somente 34% serão exportadas. Os demais, 66%, ficarão no mercado interno. De toda a produção de carne bovina, só 30% serão exportadas. De toda a produção de arroz deste ano, apenas 13% vão para fora. O restante será consumido aqui mesmo, nesse imenso Brasil. E de toda a produção de feijão deste ano, apenas 5% serão exportadas. Não queremos aqui imitar o ditador chinês, mas é sempre bom lembrar que o Brasil e também o mundo é um grande desperdiçador de alimento. Sim, eu, você, todos nós.
Só para dar um exemplo, em países mais desenvolvidos como os Estados Unidos, o Canadá, Japão e em países da Europa, acredita-se que 40% das perdas dos alimentos ocorram nos domicílios e no varejo. A nova lei número 14.016, aquela que passou a facilitar a doação de alimentos no Brasil, sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em 23 de junho de 2020, tenta e vai contribuir para a redução do desperdício de alimentos no Brasil. Mas você também precisa fazer a sua parte, principalmente em momentos como esse. Saiba que somente o produtor de alimentos do Brasil está agindo. Só nos primeiros 30 dias, o novo Plano Safra quebrou todas as expectativas. É produtor apostando em aumento de produção. Dados da Secretaria de Política Agrícola, órgão vinculado ao Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil, revelou que somente em agosto foram contratados 24 bilhões e meio de reais, ou seja, 50% a mais que o mesmo período do ano passado, com evolução em todas as modalidades de financiamento. Tudo, quando se fala em investimento no campo por parte do produtor, aumentou de tamanho. O Moderagro, que trata de financiamento para projetos de modernização e expansão da produtividade nos setores agropecuários, aumentou nada mais nada menos que 535% em relação ao governo anterior. O Moderinfra, que financia o desenvolvimento da agropecuária irrigada, cresceu 413%. É o produtor aumentando a capacidade de produção de alimentos no Brasil. E resta a você fazer a sua parte como consumidor. Se educar e educar seus filhos a não desperdiçar alimentos. É um ótimo começo. Avante agronegócio do Brasil, só com informação profissional de mercado é que vamos sobreviver. E aí, vai ficar sem ter acesso às informações diárias para o mercado de grãos e proteína animal da Rural Business? Acesse agora mesmo ruralbusiness.com.br. Pacotes de informação a partir de R$ 9,90 por mês. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.